Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Systemizei. Nesse vídeo aqui a gente está em clima natalino. Então, o que eu quero apresentar aqui para vocês vai ser um vídeo de conteúdo, tá bom? Vai ser um conteúdo bem legal, bem prático, sobre gestão de requisitos, sobre levantamento de requisitos. Mas eu estou levando então um pouco para esse lado natalino. Então hoje, vem comigo que eu vou mostrar para vocês como que a gente faria para levantar os requisitos de um sistema de entrega de presentes para o nosso amigo Papai Noel, Santa Claus, chame como quiser. Vai ser bem legal. Pois bem, vamos lá então. Começando então o desenvolvimento, todo projeto, quando você recebe, então ele começa com o levantamento de requisitos. Antes de começar qualquer coisa, você precisa saber o que você está fazendo, certo? Então, para você começar a escrever os requisitos do seu sistema, que devem ser detalhados, tem toda uma métrica que você vai avaliar para que eles sejam devidamente escritos, você começa identificando o que o seu cliente precisa. Porque muitas vezes o cliente chega com uma necessidade geral, não óbvia, ambígua, e então a nossa função é fazer perguntas para ele para que a gente consiga retirar dele a maior quantidade de informação possível. Eu vou passar então um outro vídeo para vocês mais para frente, mostrando perguntas-chave que você pode fazer para o cliente para você identificar, para você conseguir tirar dele as informações detalhadas, certo? Então nesse caso aqui, por exemplo, sistema de entrega de presentes. O senhor Papai Noel, então, chegou para mim e solicitou falou que, na verdade ele comentou que ele estava com alguns probleminhas na entrega, no processamento dos presentes, processamento das crianças com presentes, banco de dados. Ele também comentou de problemas de detecção de falha, muitas vezes ele não consegue detectar falha no trenó, que acaba atrasando a entrega, ele não tem essa visibilidade, a equipe de central de comando também não, então tem também um probleminha de comunicação com a central de comando. Então assim, fui fazendo perguntas para ele, fui conseguindo tirando essas informações dele, certo? Disso eu extraí o, o cerne de toda a questão, de todo o desenvolvimento que começa com as funcionalidades que você precisa entregar para o seu cliente, as funcionalidades que o seu cliente deseja. Primeira, gerenciar lista de crianças e de presentes, porque já que o Papai Noel não estava tendo o controle de banco de dados, estava meio desorganizado, a questão sim. Segundo, planejar e otimizar rotas de entrega, que assim, ele comentou também que estava tendo alguns atrasos devido a falhas, devido a intempéries que poderiam acontecer no decorrer do caminho, então quer dizer que o sistema dele de rotas não estava otimizado. Então, esse sistema deve incluir tudo isso também. Uma terceira funcionalidade seria monitorar o trenó e o progresso das entregas. Porque ele comentou também que muitas falhas acontecem e ele acaba não sabendo e ele acaba sendo surpreendido na hora, que acaba gerando atrasos e percalços no meio do caminho, certo? E por último, ele também comentou problemas de comunicação e coordenação com a base, ter problemas com isso. Então, a quarta função seria facilitar a comunicação e a coordenação com a central de comando, certo? Vamos lá. Uma vez que a gente identificou os 4 funcionalidades, que devem ser muito claras, você já verifica com o seu cliente, valida isso com o seu cliente, se é isso mesmo que ele deseja. Beleza? Assinou, fez uma reunião, assinou embaixo, beleza, partiu para o desenvolvimento. Primeiro ponto agora é você definir os requisitos, identificar os requisitos do seu sistema que você vai fazer baseados nas suas funcionalidades que você identificou, certo? Então, vamos seguir aqui com o nosso exemplo do como que a gente faria um requisito bem escrito. Reforçando aqui então, galera, um requisito bem escrito, ele precisa seguir a metodologia SMART, que no caso aqui, ele tem uma adaptada, a metodologia SMART ela foi desenvolvida para você criar metas pessoais, de empresa e tudo mais. O que diz que toda meta, assim como um requisito, precisa ser específico, ele precisa ser mensurável, ele precisa ser atingível, ele precisa ser relevante, ele tem que ter uma questão com o tempo, certo? Então, todo requisito ele precisa atingir essas métricas para que ele seja bom, para que ele não gere ambiguidade, para que ele não gere problemas de interpretação, para que ele não gere problemas de desenvolvimento e retrabalhos, que a gente já sabe que é a consequência disso tudo. Vamos lá então, pessoal. Começando na primeira função, de gerenciar a lista de crianças e presentes, certo? Então vamos lá. Que requisitos
a gente poderia tirar disso aqui? Primeiro requisito. Um exemplo seria: o sistema deve permitir o cadastro de crianças com informações com nome, endereço, idade e comportamento, sendo ele bom ou não. É específica? Está bem escrita? Gerou ambiguidade? Beleza, acredito que não. Segunda, o sistema deve associar cada criança a um presente, contendo detalhes como tamanho, descrição. Aí você pode colocar quantas informações você quiser. Terceiro requisito, o sistema deve categorizar crianças que merecem presente e aquelas que não merecem. Estão claros esses requisitos? Eles são mensuráveis? Eles são específicos? Eles estão dando a informação? Eles não geram ambiguidade? Eles são verificáveis? Você consegue testá-los? Você consegue, de alguma forma, mensurá-los? Então, beleza. Vamos seguir. Segunda função. Planejar e otimizar as rotas de entrega. Certo? Para essa função, eu consegui pensar então os três requisitos. Primeiro, seria: o sistema deve calcular rotas otimizadas para o trenó, levando em conta a localização geográfica, fusos horários e restrições climáticas. Ok? Segundo, o sistema deve permitir ajuste dinâmico das rotas em tempo real. E terceiro, o sistema deve priorizar localidades remotas e com maior quantidade de crianças. Faz sentido para vocês? Veem que os requisitos são específicos com relação a tempo, por exemplo, em tempo real. Com relação à taxa de atualização, você tem que incluir essas funcionalidades. Ele deve priorizar. Deve priorizar o quê? Então aqui eu estou falando localidades remotas e com maior quantidade de crianças. Então isso dá informações para você trabalhar. E essas informações não podem ser ambíguas, certo? Vamos lá para uma terceira função, que seria monitorar o trenó e o progresso das entregas. Três requisitos que eu consegui tirar da conversa com o Papai Noel e com a função seria: o sistema deve rastrear a localização do trenó em tempo real e exibi-la em um mapa interativo. Segundo requisito, o sistema deve emitir alertas automáticos caso ocorram atraso, falhas ou outros problemas. E o terceiro, o sistema deve monitorar e detectar em tempo real a ocorrência de falhas no trenó. E por último, a nossa função 4 seria facilitar a comunicação e a coordenação, certo? Então, para essa função, eu consegui identificar três requisitos. Obviamente, dá para fazer muito mais, mas são aqui com questão do vídeo, só para exemplificar, temos três exemplos que seriam: o primeiro, o sistema deve permitir a troca de mensagens entre Papai Noel e a central de controle. Um segundo requisito é: o sistema deve enviar alertas automáticos para a equipe em casos de situações críticas. Nesse caso aqui, ó, especifica situações críticas. Eu não coloquei justamente para não ter que ficar escrevendo muito, né? Mas especifique quais são as situações críticas. Terceiro requisito, o sistema deve gerar relatórios automáticos em um formato X e com as informações Y, Z, W, J. Especifique exatamente a informação que você precisa. Não sabe? Vai atrás, faça reuniões com o cliente, com o usuário do sistema, com a central de controle e busque essa informação. Porque não adianta você incluir essa funcionalidade no sistema, por exemplo, e gerar relatórios, se não é uma coisa que a central de controle utiliza. Ou então gerar isso num formato que hoje está incompatível com todo o sistema que já existe na central de controle, certo? Então, tá claro para vocês? A ideia sempre é: você tem uma funcionalidade, para essa funcionalidade você pode ter subfuncionalidades, se ela ficar muito genérica, você sempre pode quebrar um dado nível para que você consiga escrever requisitos claros, específicos, mensuráveis, testáveis, verificáveis, que não sejam ambíguos, que seja relevante. Essa função, essa métrica aqui é essencial, porque você não vai entregar para o seu cliente uma função que ele não quer, um requisito que ele não quer, porque você só vai dar trabalho por uma coisa que não vai agregar nada de valor, certo? Então aqui, gente, nesse vídeo aqui só passar um exemplo, para mostrar para vocês como você gerar, escrever bons requisitos, características de bons requisitos, de um exemplo hipotético, prático, porém não realista, né? Mas temos aqui um exemplo que pode acontecer, pode ser um sistema de carro, pode ser um sistema de um avião, pode ser um sistema de automação, pode ser qualquer um. A metodologia é sempre a mesma.
Obviamente, você vai começar também a ter que explorar as interfaces, por exemplo, como é que a comunicação se dá entre o trenó e o sistema da central de comando. Você não vai querer mudar isso, né? Você vai ter que entender protocolos, você vai ter que entender o que o usuário quer que apareça na tela. Obviamente, isso vai gerar muitas questões também de interface, de manutenção, de construção. Às vezes tem materiais que pode, que não pode, e assim vai. De certificação. Eu desconheço que exista uma regra, uma norma para desenvolvimento de trenós, mas pode ser desconhecimento meu, né? Bom, então é isso aí, gente. Com esse vídeo aqui, então, realmente a ideia era dar um aspecto prático, a ideia de mão na massa, de como você fazer o levantamento de requisitos, para saber ver que é simples. A metodologia é simples, desde que você siga, certo? E é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por esse vídeo. Se você curtiu, não esquece aqui de compartilhar com seus amigos que acho que também poderiam é, curtir esse material, curtir esse conteúdo. E é isso, galera. Desejo também um Feliz Natal para todos, para toda a família de vocês e estamos juntos no próximo vídeo.